dentro da comunidade hoje, quais são só para a gente ter uma noção, assim, dentro das duas principais doenças neurodegenerativas, que seria o Parkinson e o Alzheimer, quais são os principais modelos aceitos hoje? Sim. Na doença de Alzheimer é o modelo beta-amiloide, no Parkinson ainda Isso, quer dizer, quando você está trabalhando com esses modelos animais né, de doenças neurodegenerativas, tem que ficar claro para todo mundo, quer dizer, esse animal espontaneamente ele não teria essa alteração, porque ela é uma doença humana. Então você vai tentar mimetizar as alterações, né, cerebrais aí que estão acontecendo nesses animais. Então basicamente você consegue induzir isso ou geneticamente. Então no caso do Alzheimer se utilizam muitos modelos genéticos, né? Hoje em dia ainda são os mais aceitos, inclusive mais do que a infusão do peptídeo beta-amiloide. São modelos em que você tem um aumento da produção dessa proteína, né, que você falou, não sei se todo mundo está familiarizado, a beta-amiloide. Então, é uma proteína que todos nós produzimos, né? Tem uma produção fisiológica dessa proteína. É uma proteína que lá no cérebro, normalmente a gente tem... Isso, tem ela. Até se discute, né, que, assim, quais seriam os papéis fisiológicos dessa proteína, né? Então, tem algumas hipóteses de que ela seria importante, inclusive, para processo de plasticidade, de memória. Então, é errado também a gente colocar essa proteína como uma vilã. Ela tem um papel fisiológico. Agora, o que acontece de fato é que em alguém que desenvolve a doença de Alzheimer, você tem uma perda do equilíbrio dessa proteína. Né? Então, ela começa a ser produzida em excesso, a degradação dela é comprometida, né? E ela vai se acumulando no cérebro até formar placas. Né? Então... né, já devem ter ouvido falar de placas senis, né? Então nada mais é do que o acúmulo dessa proteína. Então tem muita tentativa de impedir esse mecanismo, né? Então do ponto de vista de modelos animais, você pode levar o acúmulo dessa proteína de duas formas. Ou geneticamente, né, mexendo com a genética de enzimas que vão produzir ou vão degradar essa proteína, né? Isso é muito utilizado. Ou administrar diretamente a proteína no cérebro dos animais. Isso também é uma possibilidade. Então, ao longo do tempo, eles vão desenvolvendo algumas características da doença de Alzheimer, né? Como a morte dos neurônios, um processo de inflamação cerebral, até culminar numa perda de memória que esses animais apresentam. Né? Já na doença de Parkinson, existem também os modelos genéticos, né? Mas aí no Parkinson são muito utilizadas toxinas. Só para a galera entender, a neurobiologia do Parkinson envolve quais vias? No Alzheimer seria principalmente o acúmulo dessa proteína chamada beta-amiloide, por algum desbalanço da degradação e da produção, que a gente não tem noção ainda exatamente o porquê que acontece, Sim. né? Provavelmente por uma série de fatores. No Parkinson, quais seriam as principais vias afetadas? Isso. Aí, só complementando, né, no Alzheimer, com esse acúmulo da beta-amiloide, ele acaba afetando aí diversos sistemas de neurotransmissão. Então, assim, desde o início, muito caracterizado a morte de neurônios que produzem acetilcolina, né? Então, você tem uma perda de acetilcolina, que é um neurotransmissor importante para atenção, memória. Então, muitas medicações que hoje em dia estão disponíveis para tratar o Alzheimer, né, buscam aumentar os níveis da acetilcolina, isso no Alzheimer. No Parkinson, o neurotransmissor-chave é a dopamina. Né? Então, eu vejo que você fala bastante da dopamina, né, em vários contextos, da questão do reforço, do prazer, mas também o aspecto cognitivo. Mas a dopamina, em algumas áreas, ela tem um papel fundamental no controle de movimentos. E é interessante porque uma das principais funções, digamos, da dopamina seria o aspecto motivacional dela. Sim. E quando a gente vai realizar um comportamento direcionado a um objetivo, a gente precisa se movimentar. Então, Sim. ela também está envolvida no movimento, né? Isso. Inclusive, a principal via que é estudada na doença de Parkinson é essa via da dopamina que sai de uma área chamada de substância negra, né, e que se projeta para uma outra chamada de corpo estriado, né, que é a via nigroestriatal.
Então, nessa área, a dopamina controla muito, a gente associa muito com o controle dos movimentos, mas já tem trabalhos mostrando que, por exemplo, aprendizados motores, né? Praticar um esporte, mesmo aprender a andar de bicicleta, são atividades motoras que envolvem essa via também, e a dopamina é importante para esse aprendizado motor, né? Então, não é só para executar o movimento, mas como você falou, tem um aspecto motivacional e mesmo cognitivo, de aprendizado, né, de tarefas. E no Parkinson, então, essa via ela vai se degenerando. Então vão morrendo esses neurônios, né, que produzem a dopamina, vai faltando a dopamina, e aí a gente já pode imaginar também que além do aspecto motor, né, vão ocorrendo outros comprometimentos. Humor, né? Então é muito comum, mais de 50% dos pacientes com Parkinson têm sintomas de depressão, né? E é interessante que é uma depressão que é muito resistente a esses antidepressivos clássicos, né? Então até a gente tem trabalhos no laboratório mostrando que você tem na depressão da doença de Parkinson um forte componente dopaminérgico, né? Então que com medicações que atuam em dopamina, que muitas vezes não tem um efeito antidepressivo muito forte na população em geral, no Parkinson eles são eficazes. Interessante. Né? Mas então, voltando, né, à questão dos modelos animais, que era a pergunta, então você consegue induzir essa morte dos neurônios dopaminérgicos também, seja por alterações genéticas, né? Então tem algumas alterações genéticas que ocorrem na doença de Parkinson e que afetam muito a função da mitocôndria dos neurônios, né? E isso pode ocasionar a morte desses neurônios, ou como eu falei, com neurotoxinas. Então, no laboratório, a gente usa muito essas neurotoxinas. E é interessante, porque algumas dessas neurotoxinas são utilizadas, por exemplo, na agricultura, né? Então, hoje em dia, alguns pesticidas, herbicidas, já se sabe, né, que são fatores de risco para a pessoa desenvolver a doença de Parkinson. E quando a gente usa lá no laboratório, administra ela para um roedor, ela induz essas mesmas alterações, né? Então, basicamente, esses são os modelos, né, que são empregados tanto para se estudar a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. E esse sentido de agrotóxicos e toxinas utilizadas na agricultura, existe uma maior prevalência dessas doenças nessa população? Tem dados sobre isso? Sim. Então, no Brasil, a gente tem assim uma literatura ainda muito incipiente, né? Mas se você pegar nos Estados Unidos, região, por exemplo, da Califórnia, no estado da Califórnia, são criados mapas de risco. Então, dependendo de qual agrotóxico é utilizado, qual pesticida é utilizado, se cria um mapa de risco, né? E ele tem uma forte relação com os números, né, com os índices da doença de Parkinson, né? Então, mostrando que, de fato, né, numa região que se utiliza um determinado agrotóxico, tanto o agricultor que está numa exposição direta, mas também a população próxima, né, que acaba utilizando alimentos, né, que podem estar com uma grande concentração desse contaminante, ou mesmo uma contaminação do lençol freático daquela região, tudo isso aumenta muito os números de Parkinson. Então, se pegar Santa Catarina, né, a maior parte dos pacientes que inclusive vem consultar e vem realizar tratamento aqui em Florianópolis, eles vêm do oeste, vêm de regiões agrícolas, né? Então tem essa forte relação. Interessante.